Olá, começa mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste e também em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Depois de mais de um ano de pandemia, todos nós fomos afetados de alguma forma. Mesmo quem não foi diagnosticado com Covid-19 sentiu as consequências desse momento tão difícil para a nossa saúde mental. Este é um dos temas do Giro Nordeste de hoje. Temos o prazer de conversar com a psicanalista Vera Iaconelli. Ela é escritora, mestre e doutora em psicologia e escreveu o livro Mal-Estar na Maternidade, do Infanticídio à Função Materna, Criar Filhos no Século XXI, e também organizou a coleção Psicanálise e Parentalidade. Eu sou Walter Lima, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Felipe Guedes, da TV Antares, no Piauí, Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão, Carla Soraya, da TV Ceará, Naná Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação, Isa Maria, da TV Pernambuco, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte e Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. Eu quero agradecer a todos pela participação. Vamos iniciar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Vera, no ano de 2020, o consumo de cerveja no Brasil aumentou muito, apesar do desemprego, e só foi menor do que no ano de 2014, quando o Brasil sediou a Copa do Mundo. Até que ponto o consumo excessivo de álcool é sinal das consequências da pandemia e como as famílias devem estar atentas a isso nesse momento? Seja bem-vinda ao Giro Nordeste. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, uma honra pelo convite e um assunto que me interessa tanto que eu acho que interessa a todos nós, né? O álcool, tem sido uma das formas, entre outras, de lidar com o sofrimento psíquico próprio da pandemia e do isolamento, né? Não é a forma melhor, as pessoas começam sendo permissivas com alguns tipos de drogas, lícitas e ilícitas, inclusive medicação, na tentativa de driblar o sofrimento, na tentativa de dar um destino para aquilo que não estão encontrando de forma melhor. Só que o tiro sai pela culatra, obviamente, porque o álcool vai ter uma série de problemas, não só para a saúde física, mas problemas sociais graves. E a gente sabe que existe uma correlação importante entre o alcoolismo e a depressão. Muitas vezes, por trás de um comportamento alcoolista, você tem um quadro depressivo não tratado. Então, combinando todos esses fatores, essas situações de comoção social, esses momentos de crise, eles tendem a trazer o uso excessivo de vários tipos de droga, inclusive e principalmente o álcool. Muito bem, Vera, vamos a Teresina, na capital do Piauí. Eu quero chamar o nosso colega Felipe Guedes, da TV Antares. Felipe, seja bem-vindo ao nosso Giro Nordeste. Muito obrigado, Walter. Quero cumprimentar nossos colegas jornalistas e também a nossa entrevistada. Doutora, a minha pergunta todos os anos, na verdade, há alguns anos atrás, é realizada aqui no Brasil uma campanha que é o Janeiro Branco, né, para tratar sobre a importância da saúde mental. E desde o ano passado, o mundo vive esse cenário pandêmico e muita gente tem procurado a ajuda de profissionais da saúde mental. A minha pergunta esse aumento dessa procura, ele representa, de fato, a importância que a população tem dado de manter a saúde mental em dia ou ainda não significa a real necessidade dessas pessoas? Felipe, alguma coisa realmente aconteceu a partir do início da pandemia. A Organização Mundial de Saúde foi uma das primeiras instituições a falar: a gente vai ter que pensar em saúde mental a partir de agora. As instituições, e eu me orgulho de fazer parte de algumas, se prontificaram lá no comecinho mesmo, em março do ano passado, a pensar formas de atender a população, porque a gente sabia
que quando você pega uma população inteira e coloca sob uma situação de crise tão grande, de estresse tão grande, aquilo que estava funcionando mais ou menos, que poderia passar, vai ser posto à prova e provavelmente vai fracassar. Então, a gente sabia que a demanda ia aumentar muito. O que aconteceu? Com a virtualidade, a coisa democratizou. Então, aquela pessoa que não teria acesso, às vezes, a um consultório, não porque está em outro estado, porque está aqui na periferia de São Paulo e não consegue vir nas regiões onde são oferecidos esses serviços, elas tiveram, num clique, no celular, no computador, a possibilidade de ter acesso a instituições, a ter acesso a psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, e se criou uma rede. Então, a gente ficou muito preocupado, eu acho que a gente nunca trabalhou tanto como agora, e as pessoas começaram a quebrar barreiras, porque se falou muito de saúde mental, tem se falado sistematicamente, tem que falar mesmo. Isso foi fazendo com que as pessoas começassem a quebrar certos preconceitos que elas tinham, porque, claro, existe ainda uma ideia assim, psicólogo é coisa para louco, né? Essa ideia um pouco equivocada. Então, as pessoas começaram a vencer isso daí e se encontrar. Tem iniciativas lindas feitas por várias instituições, e eu acredito, mas a gente só vai saber isso a posteriori, que isso quebrou alguma coisa e pode ter trazido mesmo um ganho de consciência social para a importância desse tipo de serviço, que não está só nas clínicas particulares, com seus divãs, não sei aonde, também estão, né? A gente tem o serviço psicológico no sistema público, carente, como é tudo que diz respeito ao sistema público, mas existem psicólogos trabalhando aí na frente que realmente podem fazer a diferença. Acho que alguma coisa mudou, vamos ver se a gente confirma isso mais para frente. Obrigado. Seguimos agora para São Luís, capital do Maranhão. É a vez de Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, fazer a pergunta para a psicanalista Vera Iaconelli. Seja bem-vindo, Zema. Obrigado, Walter. Saudar os colegas de bancada, saudar a nossa entrevistada Vera e nossa audiência, né? Vera, quando se fala em saúde mental, em tempo de tantas notícias trágicas, né, nesse momento conturbado que a gente está passando, normalmente a gente pensa no lazer e no entretenimento. A pandemia demonstrou na prática a importância da cultura para a vida e para a saúde das pessoas. Eu queria saber o seguinte: na hora de escolher com que ocupar o tempo em nome da saúde mental, qualquer coisa é útil ou existe uma espécie de hierarquia entre ocupações e passatempos? Por exemplo, música seria mais importante que cinema, que seria mais importante que literatura, ou o contrário, ou o importante é estar com a cabeça ocupada? Olha, eu diria que a gente precisa de uma miríade de coisas, acho que não é tanto de isso hierarquizar, mas você tem razão quando você aponta que existem diferenças importantes aí. Eu acho que a primeira diferença é que nós somos diferentes e a gente tem demandas diferentes e se identifica com outras coisas, cada um, né? Mas o que a gente precisa muito também agora é narrativas, coisas que a gente consiga se sentir identificado, histórias que pode estar na novela, que pode estar nas séries, que pode estar nos livros, que pode estar nas histórias contadas dentro da família. Isso é importante. As narrativas são importantes porque elas vão dando nome para os nossos afetos. Às vezes você vai ver um filme e você desaba a chorar. Por que você desaba a chorar? Porque você se identifica com a história do personagem, aquilo diz de você. Então, a gente está num momento que a gente precisa encontrar formas de falar dos nossos afetos. Mas também é hora de arranjar formas de trabalhar com o corpo, formas totalmente lúdicas. Então, você gosta de dançar? Vai dançar. Você gosta de ouvir música? Vai ouvir música. É muito importante. Eu nem diria que é uma questão de ocupar a cabeça, mas uma questão de deixar os pensamentos virem, poder dar nome aos pensamentos. Não é só de ficar se ocupando, é de esvaziar também. A gente teve um boom de procura por meditação, yoga, uma série de atividades, fazer pão. O que você pensa quando você faz pão? Você pensa em fazer pão, você está ali com a tua família. Essas atividades que são para esvaziar o pensamento, elas são muito bem-vindas, tem vários estudos sobre meditação e yoga que têm efeito, sim, psíquico importante. Então, acho que tudo isso está valendo, tudo isso é muito bem-vindo e a gente precisa ficar mais atento a fazer essas coisas. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Olha, quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas, viu? E comentários através das nossas redes sociais. No YouTube, no Facebook e também no Twitter. Agora a gente vai para Fortaleza, onde está Carla Soraya, da TV Ceará. Seja bem-vinda, Carla.
Obrigada, Walter. Meu cumprimento a você, aos colegas de bancada virtual, ao público que nos acompanha e principalmente a Vera Iaconelli, nossa convidada de hoje. Vera, eu tenho um dado aqui, que é da Associação Brasileira de Psiquiatria, de que cerca de 89% dos psiquiatras, dos pacientes que chegaram aos psiquiatras, destacaram agravamento do quadro de saúde mental. Então, são pessoas que chegam com dores inespecíficas, com fibromialgia, cansaço, aquela sensação de nó na garganta, ou, por outro lado, pessoas que desenvolveram TOC, transtorno obsessivo compulsivo, de lavar demais as mãos, de passar álcool a cada 5 segundos. A gente pode chamar isso de transtorno pós-traumático? E quanto tempo será que a nossa população ainda vai ficar sob esses sintomas por conta dessa pandemia? É possível já mensurar? Olha, eu faria uma diferença importante aí, porque, veja, uma coisa, para a psicanálise, é muito importante a gente resgatar o sentido de que a vida tem sofrimento, né? O sofrimento ele não é alheio à existência, não é que a saúde mental seria uma existência sem sofrimento. A vida, desde que a gente tem lá 3, 4 anos, a gente começa a reconhecer a questão da morte. Uma criança de 3, 4 anos quer saber de onde viemos e para onde vamos, ou seja, ela não quer saber pouca coisa com essa idade tão pequena, e aí ela descobre que o peixinho que estava aqui, né, a vovó, desapareceram, foram para a Fazenda Branca, foram para o céu, cada um vai dizer, virou estrelinha, mas começa a cair uma ficha da experiência humana e dessa experiência tão trágica e dramática que é o humano e tão maravilhosa também. Bom, dito isso, a gente começa a reconhecer que a vida da gente não é fácil. O problema não é o sofrimento, o problema é o adoecimento, a forma melhor ou pior com que a gente lida com o sofrimento. Então, você fala assim, puxa, eu estou de luto porque eu perdi um ente querido. Isso é da ordem do sofrimento. Não dá para ficar feliz quando você perde um ente querido. E o processo decorrente disso é o luto. Agora, você desenvolver um toque, você desenvolver um alcoolismo, você desenvolver uma depressão, significa que aquele processo do luto, que é um processo constituinte necessário, não foi realizado. E aí você adoeceu. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer que as pessoas encontrem formas para sustentar o sofrimento sem precisar que essas formas apareçam no corpo, na forma de doenças psicossomáticas, na forma de doenças do humor, em diferentes situações, porque a vida não é fácil para ninguém. Então, não é que a gente vai conseguir, então, acabou a pandemia, então vai correr tudo solto. Não, nós vamos continuar perdendo pessoas. Acontece na pandemia o seguinte, todo mundo está sofrendo ao mesmo tempo. Essa é a grande questão da pandemia. A questão é que todo mundo olha para o lado e o outro também está sofrendo. Então, você não tem, são raros os momentos que a gente tem na história onde toda uma população, e no caso a população mundial, está sofrendo ao mesmo tempo, embora de formas bem distintas, dependendo da condição social e de uma série de outros fatores, né? Então, não sei se eu me fiz claro, eu acho que tem que distinguir a nossa capacidade de resiliência, de lidar com o sofrimento e aqueles entraves e coisas que a gente vai ter que tratar porque não estão dando certo, né? Ok, doutora, vamos seguir com o programa agora para João Pessoa, capital da Paraíba. Temos muitos assuntos para tratar agora com Vera Iaconelli. Eu quero chamar minha colega Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Seja bem-vinda, Naná, ao nosso Giro Nordeste. Obrigada. Olá, colegas. Doutora Vera, nesse período de pandemia, que é realmente uma situação bastante atípica, há 100 anos não se tinha uma pandemia, quais foram os sentimentos que ficaram mais acirrados e que mais, portanto, interferiram no dia a dia das pessoas? Olha, Naná, a gente recebeu de tudo, obviamente, porque cada pessoa, né, para a psicanálise é muito importante preservar a ideia de cada um, e a gente não fazer uma ideia generalizada da população. Mas a gente já recolheu algumas coisas. A sensação de que a gente não tem controle sobre o que nos espera foi uma das primeiras experiências chocantes, traumatizantes com a pandemia. Né? Porque a gente vai vivendo na nossa cultura, tá? Não é toda cultura que é assim. Se você for pensar uma pessoa com uma ascendência indígena,
ela tem uma relação com o tempo, com o futuro, com o passado muito diferente da nossa, né? É uma outra cultura com uma outra experiência. Nós somos premidos pelo tempo, nós somos premidos pela produtividade, nós queremos saber tudo o que vai acontecer, como é que vai ser a temperatura amanhã cedo, e na hora do almoço, e depois, eu vou viajar no fim de semana. A gente tem uma busca enlouquecida pelo controle, pelo planejamento, pela predição, e a pandemia falou, não vai dar, não vai rolar, isso aí você não tem. Então, o primeiro impacto foi, como assim eu vou parar de fazer tudo que eu faço? Como assim surge um vírus que eu nem posso ver? Essa sensação de realidade e de começar a repensar o tempo. Bom, se eu não sei nada do que vai acontecer, isso é uma ficha que já deveria ter caído antes, porque a gente nunca soube, né? Sempre a gente está lidando com o imponderável, a gente vai fingindo que consegue prever, né? É uma ilusão. Quando cai essa ilusão, você tem que começar a se ver com o seu tempo. O que eu estou fazendo na minha vida? O que interessa se amanhã vai chover ou não, se eu não sei como é que eu estou agora? Então, começa toda uma nova relação com o tempo e angústias, né? Porque quem estava fingindo que conseguia controlar começou a se deparar com o fato real de que não. Então, muita angústia, muita sensação de reconhecimento da perda do controle, que nunca teve, de fato, e muitas outras coisas também, né? As relações familiares ficaram muito investidas, exageradas, porque a gente conseguia estar mais longe, hoje a gente está aprisionado uns aos outros, né? A gente teve aí, não saberia fazer um conjunto tão coeso, mas bastante coisa aconteceu nesse ano. E várias fases também. Eu acho que tem aquele começo. Uma coisa curiosa, Naná, foi o alívio que muitas pessoas sentiram de poder ficar em casa. No comecinho. Eu não vou ter que sair? Eu não vou ter que encontrar minha sogra no domingo? Eu não vou ter que encontrar o meu chefe, que é um chato de galocha? Eu não vou ter que... E aí as pessoas falam assim, teve um primeiro momento que foi de alívio. Eu não vou ter que responder às demandas de todo mundo o tempo todo, né? Então, a gente encontrou uma certa variedade, mas algumas coisas bem interessantes. Com certeza, Vera. Obrigado mais uma vez. A nossa hashtag, para quem quiser fazer perguntas e comentários, é Giro Nordeste. É o momento da pergunta de nossa colega Isa Maria, da TV Pernambuco. Seja bem-vinda, Isa. Obrigada, Walter. Olá a todos. Doutora, a pergunta que eu faço é a seguinte. Hoje, muita gente, né, fala, nada será como antes. Essa afirmação, ela é de todo negativa ou a gente pode tirar algo positivo disso? Isa, quem dera, né? Quem dera, porque antes não estava bom e continua não estando bom e eu não estou achando que a gente vai melhorar muito, não. O que tinha de tão bom antes, né? Quando eu penso assim, é claro que os conservadores são um grupo de pessoas importantes da sociedade, né? Mas vamos pensar o que a gente quer conservar também, né? O que é importante conservar. Antes, o Brasil era um país com um abismo social terrível, né? Se havendo com uma pobreza, com racismo, com uma elite que ignora a sua história. Esse era o Brasil. O que aconteceu com a pandemia? Quem não podia ver isso teve que ver, porque na hora que uma catástrofe se abate sobre toda uma população, você vai perceber que está todo mundo no mar, mas tem gente que está de iate e tem gente que está de canoa. Aí você começa a perceber, bom, então nós não somos exatamente um país. De que Brasil que você está falando quando eu estou aqui na minha casa, né? Maravilhosa, com fone, internet lindo, mas tem uma pessoa que está na rua, que está exposta, que não tem nem água para lavar a mão. Então, esse é o nosso país. Com a pandemia, a gente viu isso. A questão é, a gente vai fazer o quê com isso? A gente mostrou que não tem a competência ainda de pensar coletivamente soluções. Então, quem dera a gente saísse diferente. Vamos ver. E aí eu acho ainda mais uma coisa, quando as pessoas falam vai sair diferente, eu acho que algumas coisas vão sair bem piores e algumas coisas vão sair melhores, mas não tem homogeneidade nessa diferença, sabe? Não tem homogeneidade. Obrigado, Vera. Temos mais perguntas para a psicanalista Vera Iaconelli. Agora é o momento de seguir para Natal, Rio Grande do Norte, onde está o nosso colega Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Paiva. Olá, Walter.
Olá, colega de bancada, doutora Vera. Peço aqui permissão, Walter, para parabenizar todos os cientistas do Brasil, aí na pessoa da doutora Vera, pelo Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, como também para registrar o aniversário do filósofo do pensamento complexo, o Edgar Morin. Apesar de ter completado 100 anos hoje, seus amigos mais próximos dizem que ele é muito antenado, jovem, né? E aproveitando essa deixa, trago uma frase da doutora Vera, que ela diz: envelhecer é uma carta que só chega ao seu destino tarde demais e nem todo mundo abre. Hoje, doutora, muitas das relações, dos acontecimentos, né, são efêmeros, de maneira que quem não está acompanhando tudo que está acontecendo ao mesmo tempo é tratado, às vezes, como deslocado. E nesses dias, a gente acompanhou aquela discussão, né, com o termo cringe. Inclusive, você citou na sua coluna, tem uma coluna, né, você fala sobre isso. Bom, para chamar a gente de tiozão, porque quem passou dos 20 anos parece que envelheceu demais. Eu queria entender como é que as pessoas podem lidar com isso, e como é que com esse comportamento, e evitar que isso se torne um problema de autoestima, de relacionamentos, de convivência. É interessante pensar, né, que a partir de 1º de janeiro de 22, o envelhecimento vai ser considerado uma doença, o que subverte toda a nossa ideia do que é o envelhecimento, né, que tira um tanto da dignidade do envelhecimento. E é importante a gente lembrar que isso é uma coisa da nossa cultura, que a gente tem essa ideia de que a coisa boa, ela tá para ser vendida o ano que vem. Então, seu iPhone pode ser o último, mas no ano que vem, quando sair o último iPhone, o seu já virou um lixo. Então, nós somos também assim. Nós só temos valor na medida em que nós somos jovens, o que é impossível, porque quem quiser viver vai envelhecer. Então, isso cria um paradoxo na relação, inclusive dos jovens com o envelhecimento, que parece para eles uma coisa pavorosa. A gente está com uma geração aí que não quer amadurecer porque não vê nada de bom que vem para frente, e de velhos que não podem envelhecer porque é quase como se fosse um desvio de caráter, né? A gente é acusado de envelhecer, a gente não pode deixar o cabelo branco, não pode ter uma série de controles aí da questão do tempo. Acontece que agora a gente está se vendo com 500 mil de mortos, né? 500 mil de mortos de pessoas próximas. Então, quando a morte aparece e se realiza na nossa cabeça, que é uma ficha que a gente sempre demora para cair, né? A gente vai se vendo envelhecer no espelho, mas a gente não se reconhece, se leva um susto quando você se vê e fala: nossa, cadê aquela mocinha que estava aqui? Não está mais, né? É a hora de você falar: bom, então o que eu faço com o meu tempo? Como é que eu posso viver o agora? Como é que eu posso fazer isso aqui valer a pena? Se todas essas perdas não ajudarem a gente a ver o sentido de estar aqui agora e o fato de realizar a questão da morte, a vida fica muito esvaziada, né? Mas, completando aí com a tua colocação, eu adoro os adolescentes, eu tenho 2 aqui em casa, eu adoro, acho genial, e eu acho legal que eles tirem sarro da gente também, porque a gente tirou sarro dos nossos pais, faz parte, também vai chegar a próxima geração e vai arranjar um apelido para eles, faz parte. A gente também não pode se levar muito a sério, sabe? Eu acho que é um jeito mais gostoso de se relacionar com as próximas gerações, não se levando muito a sério, para ensinar eles a também não se levarem tanto a sério. A gente é cringe, sim. Pois é, Vera, eu também sou vítima disso. Meus filhos adolescentes adoram me zoar. E um exemplo desse paradoxo é porque eu tenho uma adolescente de 65 anos, que é minha mãe. Por isso que é difícil aceitar essa velhice, ela tem essas dificuldades. A gente vai agora a Aracaju, capital de Sergipe, para a participação de Selma Souza, da TV APRP. Seja bem-vinda, Selma. Obrigada, Walter. Olá, saudações a todos. Doutora, pegando o gancho aí, né, dessa turma jovem, desses adolescentes, aqui em Sergipe está previsto o retorno das aulas presenciais para todas as séries a partir do dia 21 de julho para as escolas particulares, no dia 17 de agosto para a rede pública de ensino, né? Como é que esse retorno, como é que esses estudantes devem, né, se comportar com esse retorno, tendo em vista que eles passaram muito tempo na modalidade remota, né? Como é que esses responsáveis, os pais, eles podem auxiliar, né, nessa volta às aulas presenciais? Olha, isso depende bastante da faixa etária.
e também de como a criança ou o adolescente, como eles viveram esse período. Então, você vai escutar no consultório, mas também em volta da gente, né? Você vai ter jovens que falaram, ai, que bom, agora eu não sou mais demandado, eu não tenho que estar mostrando que eu tenho namorado, eu não tenho que beijar, eu não tenho, porque eu não vou ser cobrada em nada, e eu fiquei, então, no remoto e posso me esconder um tanto, e vai ter aquele que ficou, pelo amor de Deus, cadê minha vida, as coisas que eu fazia. Então, vai ter um momento, e isso é importante que você traz, Selma, porque a gente não pode esperar que depois de uma experiência tão grande, que seja uma coisa que simplesmente a pessoa vai lá, chegar e está tudo normal, e achar que se no começo for difícil retomar, tem algum problema. Não tem problema. É um momento de adaptação, faz parte o luto, eles não estão iguais, o corpo não está igual, as amizades não estão iguais, algumas amizades não sobreviveram, alguns namorinhos de começo não sobreviveram. Então, se eu posso falar alguma coisa para os pais, gente, calma, faz parte desse processo, que essa volta seja cheia de obstáculos, de momentos, algumas crianças vão chegar e no dia seguinte já estão lá dentro e brincam e já esqueceram da pandemia. E algumas vão demorar mais. Então, eu acho que aqui a gente retoma a questão do tempo. O psiquismo tem uma plasticidade maravilhosa, mas se a gente não respeita o tempo das coisas, se a gente não respeita a narratividade, né, a gente acaba tirando os únicos elementos que a gente realmente tem para lidar com o trauma. E quando eu digo a narratividade das coisas, significa que por exemplo, os pais, eles têm muita preocupação. O que eu vou falar para o meu filho? O que eu vou falar? Ele veio perguntar de sexo. O que eu vou falar? Ele vai voltar para a escola. Não precisa falar. Ouve. A questão com a criança, com o jovem, com o adolescente, é tentar aguentar escutar. Escutar a conversa de adolescente. Escutar aquela conversa que você pode achar que é boba, que é infantil, que te traz ansiedade, porque ele fala coisas que te dá medo. Então, o que a gente precisa fazer nessa transição é escutar o jovem, dar espaço para ele falar. Obrigado, Vera. É hora agora da participação do público do Giro Nordeste. A Aline Foguel está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta. Ela é professora de gastronomia e vê muitos alunos com maiores dificuldades de aprendizado durante essa pandemia. Como é que ela pode ajudá-los ou aconselhá-los nesse período tão difícil, Vera? Bom, professora de gastronomia, minha filha é padeira, então eu conheço bem esse mundo, sei como é rico, interessante e puxado, né? Olha, eu diria, a gente está com essa questão, todos nós, com os jovens universitários, a gente tem um índice de suicídios alarmante, assustador, e o que eles vão contando quando eles trazem o sofrimento deles é que ninguém percebeu, ninguém viu. Viu, mas não viu, mas não deu chance. Então, e as pessoas que conseguiram começar algum tipo de tratamento, ou conseguiram sair de algumas situações mais difíceis, foram pessoas que alguém chegou e falou assim, não, senta aqui, eu quero ouvir, o que está acontecendo? Você estava tão animado, agora você está tão murcho, eu estou vendo que você está diferente, você não fala na sala. Chega para a criança e pergunta, chega para o jovem e pergunta, mas esteja preparado para ouvir. Esteja preparado para ouvir. E aí dá para a gente pensar estratégias. E, além disso, individualmente, como professora, mas também como a coletividade, né, a comunidade de ensino, pensar estratégias, pensar experiências que não sejam só pedagógicas, que possa se sentar e falar. Conta da sua pandemia, como é que você viveu, o que você está vivendo, fala das suas aspirações. A gente tem se preocupado muito nas instituições de ensino, de todos os níveis, criar espaços onde as crianças possam trazer as aflições e os pais também possam trazer as aflições, porque isso tem sido uma preocupação geral. Obrigado mais uma vez. Lembrando que essa entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. Vamos a mais uma pergunta agora para a psicóloga Vera Iaconelli. Vera, a venda de remédios para dormir no Brasil cresceu 20% no ano de 2020, em comparação com o ano anterior. Os dados são do Conselho Nacional de Farmácia. Quais os riscos desse aumento e que tipo de alternativas as pessoas podem adotar para conseguir, por exemplo, ter um sono melhor durante esse período da pandemia? E quando ela terminar, que é uma das principais perguntas que todos fazemos hoje.
Olha, esse assunto é muito importante porque ele não é da pandemia, né? O problema de sono é um problema mundial, seríssimo, com graves consequências físicas e psíquicas para todos nós. E ele está muito ligado aos nossos hábitos, e ele está muito ligado ao uso de celular e a essas mídias que vão ativando o cérebro e fazem com que a gente perca todo aquele ritual que nada mais é do que uma tentativa de ir desligando para poder entrar no sono. A gente sabe que a privação de sono, quando ela é muito radical, ela pode dar, inclusive, surtos psicóticos. Então, eu recomendo, né, a leitura do Siddhartha Ribeiro, que é um expert em sono, que é uma pessoa que vem pesquisando isso há muito tempo, e acho que a gente tem que começar, não só pensar na pandemia, no estresse da pandemia, da falta de gasto de energia, do tédio, do uso das telas, tudo isso que agrava os sintomas da insônia, mas também os nossos hábitos. A gente vai ter que mudar, porque eu só queria fazer um adendo rapidamente. Nós temos um problema de sermos a geração que foi impactada pela virtualidade e nós somos bois de piranha, nós ainda estamos sob o impacto e não descobrimos a melhor forma de lidar com isso. Então, tem vários sintomas e adoecimentos que são frutos do fato de que a gente ainda não sabe usar esses aparelhinhos e as redes sociais. E um deles é a questão do sono. A gente vai ter que repensar os nossos hábitos, né? Com certeza, Vera. Eu adotei essa estratégia com os meus filhos. Eu digo para eles, ó, vai dormir, deixa o celular na sala e vai descansar, que o sono é prioridade. Nós seguimos com mais perguntas. Agora voltamos ao Piauí. Vamos falar novamente com o nosso colega Felipe Guedes, da TV Antares. Doutora, a senhora tem livros publicados que envolvem temáticas sobre a maternidade, a criação de filhos. Minha pergunta é, na sua pesquisa, a senhora acha que hoje, no Brasil, o acompanhamento psicológico na maternidade ainda é subestimado ou já é uma realidade? Olha, tem melhorado muito. Acho que as pessoas estão mais atentas e, inclusive, as pessoas estão mais atentas que se elas exigem tanto das mães e ainda exigem muito hoje em dia, de uma forma completamente surreal, né? Não dá para fazer isso sem que a gente dê o apoio devido. As mulheres estão numa situação muito complicada, a gente sabe que 43% dos lares são chefiados por mulheres, e essas mulheres, então, elas estão chefiando esses lares, cuidando dessas crianças, muitas vezes tendo gravidezes indesejadas, porque no Brasil a gente não pode fazer essa escolha pelo aborto, embora se faça muito. Então, a gente tem aí uma série de questões que agravam muito a relação entre mães e filhos, pela falta de sustentabilidade desta categoria mãe, né? As mulheres estão muito premidas por uma série de questões, e se elas têm que cuidar do outro, como é que fica essa conta se elas não são cuidadas? Acho que sim, eu acho que a mídia tem ajudado muito a trazer essas questões, mas a gente está longe do que a gente precisaria para pensar o cuidado para as próximas gerações, que a gente tem colocado as próximas gerações na mão das mulheres. Como assim? Como é que as mulheres sozinhas vão dar conta disso? A gente está falando das próximas gerações que vão nos substituir a todos nós. Então tem que entrar o Estado, tem que entrar os homens, tem que entrar as mulheres, tem que entrar a família estendida para cuidar da próxima geração. Então, respondendo rapidamente, assim, eu acho que sim, eu acho que melhorou, mas a gente está bem longe do ideal. Obrigado mais uma vez. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Vamos a São Luís do Maranhão falar mais uma vez com Zema Ribeiro, da Rádio Timbira. Vera, para o bem e para o mal, o principal meio de informação e entretenimento do brasileiro hoje é o smartphone, né, o aparelho de telefone celular. Nesse sentido, boa parte das opções de lazer durante a pandemia é individual. Você acha que um dos efeitos da pandemia, quando ela for superada, será a gente ter uma sociedade ainda mais individualista e, portanto, egoísta? Olha, a gente caminha para o individualismo independentemente do uso desses aparelhos. O que eles fazem é potencializar essa tendência individualista, essa ideia de que a gente se faz sozinho, né? Que você se realiza sozinho, essa ideia
tão enfraquecida do coletivo que nós temos, né? Então, sim, eu acho que a gente vai ficando ensimesmado com esses aparelhos, mas é bem paradoxal, porque, ao mesmo tempo, a gente consegue ter acesso a pessoas, porque eu não demonizo esses aparelhos, acredito que vocês também não, eu acho que eles são que nem a descoberta do fogo, né? Que o homem descobriu que podia manipular o fogo, podia provocar o fogo. É maravilhoso, mas você pode se queimar, ou você pode, com isso, produzir os alimentos. Então, a gente descobriu o fogo de novo e está se queimando para caramba, basicamente é isso que está acontecendo. Então, acho que sim, mas acho que também a gente faz redes impensáveis antes. Né? Estar conversando com vocês todos agora ao mesmo tempo, poder atender uma pessoa de Roraima, poder ter um aluno da Bahia, sabe, poder receber uma pessoa que eu jamais encontraria. Tudo isso também é interessante. A gente abriu certas bolhas e fechou outras. Então, acho bem paradoxal. A gente está vivendo um paradoxo. Seguimos com mais questões para a psicanalista Vera Iaconelli. Agora é o momento de mais uma conexão com Carla Soraya, da TV Ceará. Ela tem mais uma pergunta para a nossa entrevistada. Eu vou agora um pouquinho para o lado da questão política. Eu queria saber da nossa convidada Vera Iaconelli o que é que ela percebe nas pessoas, de que forma a política, toda essa movimentação, CPI, brigas, estavam querendo comprar vacinas com propina, um parente meu morreu, poderia ter sido salvo, né? Como é que essa movimentação política mexe também com a saúde mental da população, né? Essa falta de cuidado, ou como é que os vivos e a memória dos mortos vai ser vista nos próximos tempos? E uma segunda pergunta, o seu próximo livro vai abordar alguma questão relacionada a isso? Bom, Selma, eu acho que a gente tem que entender o seguinte, né? Quando você vive uma situação dramática como a nossa, você espera que a liderança não resolva a sua vida, mas também não atrapalhe. Você espera que a liderança... Você vai dormir e fala assim, nossa, estamos diante de um vírus que ninguém tem vacina, ou seja o que for, mas eu sei que quem está cuidando disso está fazendo o melhor possível. Isso não resolve, mas ameniza. O Brasil teve essa conjunção de fatores. O Brasil com um sistema único de saúde maravilhoso, com uma tradição em vacinação, uma potência por incrível que pareça, nesse aspecto, né? De repente se viu não só no tsunami, mas sem ninguém para pilotar o barco, ninguém para cuidar. Enfim, a gente sabe que a gente está vivendo é muito dramático. Então, isso tem um impacto direto na saúde mental, porque a pessoa não só está vivendo uma situação de crise, como ela sente uma impotência diante do descalabro, da desgovernança dessa situação. Então, no consultório, isso é totalmente perceptível. As pessoas desesperadas, porque a cada dia são piores notícias. Inclusive, tive a oportunidade de trabalhar com jornalistas, trabalhar o estresse dos jornalistas, porque as notícias, elas são intoxicantes, né? Elas vão, se você recebe uma notícia boa, aquilo te ilumina. Se recebe uma notícia ruim, aquilo... Você pode estar até bem na tua vida particular. Eu digo que eu estou vivendo uma experiência privada muito boa e uma experiência pública translocada, né? Estou doente no público e saudável no privado. Então, faz muita diferença, sim, a forma como a gente gere uma crise, tanto dentro da sua casa quanto no nível nacional, né? Então, eu acho que não dá, juntando aí com a questão do livro, né? Não dá para pensar nenhum tema da psicanálise sem pensar a questão política, não a questão partidária necessariamente, mas as forças políticas que gerem a nossa vida, porque para a psicanálise não tem a distinção entre sujeito e sociedade, é uma continuidade. O que acontece lá afeta aqui e as coisas vão indo para e passo. Então, eu acho que eu vou trabalhar a psicanálise, gênero, feminismo, a questão da parentalidade, mas sempre com esse viés histórico e político, porque a gente não consegue pensar o sujeito fora da história, fora das determinações que afetam a vida dele, que a política é central, né? Obrigado mais uma vez, Vera. Seguimos para mais uma participação de Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Contigo, Naná.
Doutora Vera, a senhora já abordou em livro também sobre infanticídio, e num período recente nós temos convivido com a notícia de casos tenebrosos que parecem como se estivesse amortecendo a sensibilidade humana. Durante o processo da pandemia, isso ficou muito evidente. É a própria pandemia ou é uma indiferença à criança que tem provocado isso? Olha, Naná, eu sou de um tempo assim que, quando eu era criança, não sei, que a gente tinha uma conversa que era assim: ai, brasileiro adora criança, né? Ai, brasileiro brinca, põe no colo, dá beijo, enquanto que o europeu é frio com os filhos, não abraça. Eu acreditava nisso, até que uma hora eu percebi que no Brasil tinha criança pedindo no farol, né? Eu falei assim: que povo é esse que adora criança, tem criança pedindo farol, né? Então, acho que a gente está muito adoecido no cuidado com a infância. Acho que nós não somos competentes enquanto sociedade, mas não é só no Brasil, no cuidado com a infância. E quando eu falo isso, eu estou comparando com outras culturas e com outros povos que são, só para ter um exemplo, né, quando os portugueses chegaram aqui e viram os nativos cuidando dos seus bebês, não entenderam nada, falaram: que é isso? Olha o jeito que essas pessoas tratam esses bebês, porque não tinha nada parecido com isso na Europa. Então, nós não tratamos bem as nossas crianças. E nós vivemos uma experiência de adoecimento das famílias. Existe muita violência dentro das famílias. E a violência vai ser pior para quem é mais frágil, no caso, as crianças. Então, são duas coisas, né? Uma coisa que a gente já vinha tratando muito mal as nossas crianças. Nós temos crianças que estão fora da escola, as crianças que estão com insegurança alimentar, crianças que não têm onde dormir. Isso, nós todos somos responsáveis por isso, né? Enquanto sociedade, porque votamos, porque escolhemos, porque não fomos à rua resolver esse problema, tá? Então, mas nós temos também a pandemia que confinou estas famílias e isolou. A escola é um lugar onde se detecta muita violência doméstica, onde se inibe muitas questões, a partir da escola você pode chamar o conselho tutelar, tem toda uma vigilância sobre a infância que parte da escola. Então, o isolamento ele foi especialmente cruel com as crianças pequenas e com as crianças que precisavam ali de um espaço para fugir de certas cenas de violência. Então, eu me estendi um pouco mais, assim, mas eu diria que quando você vê uma cena de infanticídio, ela fica muito midiática, as pessoas falam: oh, meu Deus, como é possível acontecer isso? E, às vezes, isso vira uma cortina de fumaça, como se todas as outras famílias estivessem ótimas, estivesse tudo bem. É só quando aparece uma criança de fato morta é que aparece a violência contra a infância. Eu acho que não é aí que está a violência contra a infância, porque essa é uma cena excepcional. Acho que a violência contra a infância está no dia a dia. Agora é a vez de voltarmos para o Recife. Vamos para mais uma pergunta da nossa colega Isa Maria, da TV Pernambuco. Doutora Vera, a minha pergunta é sobre a geração pandemia, né? Essas crianças que nasceram durante a pandemia e estão crescendo, né, isoladas numa realidade bem diferente da que nós conhecemos. Elas, infelizmente, ainda não conhecem. Há algum tipo de reflexo disso? Isso pode acarretar algum problema, enfim, nessas crianças pós-pandemia? Deram até um nome, né? Geração C. É uma geração que aí nasceu, ou era ainda pequeno, nesse momento, né? Eu gosto de pensar nas gerações que viveram as grandes guerras mundiais, né? E como é que elas se viraram com isso. E acho que não é a mesma coisa em termos de sofrimento. Eu não sei se os sofrimentos são comparáveis, não é questão de comparar sofrimentos, não. Mas ali a gente tinha uma violência entre humanos, e agora a gente tem um vírus atacando humanos e como cada um eticamente, moralmente está lidando com isso. Vamos ficar marcados, sim. Seria muito bizarro não ficarmos marcados com o acontecimento. Agora, o sofrimento humano, ele não é, como eu disse no começo, ele não é necessariamente, não vai desembocar em adoecimento. Sofrer, dependendo da forma como você lida com isso, pode fazer com que você amadureça mais, pode fazer com que você
Faça alguma coisa com essa experiência. De qualquer forma, não existe uma geração que não tenha a sua história, que não tenha o seu sofrimento. Isso é uma demanda muito da atualidade, né? Todo mundo quer ter filhos que podem ser o que quiserem, desde que sejam felizes, né? Todos os pais vão falar: o que você quer para o seu filho? Ah, ele pode fazer o que ele quiser, mas eu quero que ele seja feliz. Então, felicidade não está na prateleira, não é uma coisa que está disponível, é uma espada sobre a cabeça esperar que os filhos tenham que ser felizes. Faz parte de toda geração algum tipo de sofrimento, esse vai ser o nosso, e eu acho que a gente pode lidar com isso muito bem. Não vamos ficar com handicap aí, com um problema necessariamente. Isso, caso a caso, né? Pois bem, vamos girar. Seguimos com o Giro Nordeste. Quero chamar novamente nosso colega Paiva Rebouças, da TV Universitária Rio Grande do Norte, para fazer mais uma pergunta para a nossa entrevistada, doutora Vera Iaconelli. Doutora, agora há pouco a senhora comentou que os conservadores são importantes, de certa maneira, todos os brasileiros são importantes. Mas como é que a gente pode compreender o comportamento de pessoas que insistem em negar a ciência, insistem em acompanhar discursos agressivos e discursos que ampliam esse problema que o Brasil está passando, está vivendo? Quem são essas pessoas e como é que é possível conviver com elas quando tudo isso, eu espero que aconteça logo, quando tudo isso arrefecer ou passar? Olha, eu acho que a gente precisa resgatar, até tive a oportunidade de conversar isso com o Tiago Amparo, que é um colunista da Folha também, a gente está fazendo um podcast, enfim. Acho que tem que separar o que é o conservadorismo, que você pode não se identificar, mas enfim, do que é um funcionamento retrógrado, negacionista, extremista, que nega aquilo que já está comprovado, já é sabido, né? Por exemplo, a Terra ser plana, né? Então, acho que a gente precisava separar, até para respeitar pessoas que querem, sim, conservar alguns valores e que em todos os países existem partidos conservadores. O que a gente está vendo no Brasil não é conservadorismo, a gente está vendo uma extrema-direita retrógrada, negacionista, violenta, e eu acho que a gente está confundindo um pouco as coisas, e isso é um perigo. Não estou dizendo que você está confundindo, mas eu só queria aproveitar a tua pergunta para resgatar a ideia primeira ali da questão do conservadorismo. O que a gente está vendo é um descalabro, e a gente está vendo um retorno de coisas que a gente não lidou, que a gente não olhou, que a gente não cuidou enquanto sociedade, e que a gente botou debaixo do pano e que retornaram, né? Então, tudo aquilo que a gente não... Tem uma coisa na psicanálise que é importante, que é o sujeito poder saber da história dele e poder reconhecer o que ele vive hoje em função de onde ele vem, saber da história dele. O Brasil é um país que não sabe da própria história, que não sabe que não é branco, que não sabe que é pardo, que não sabe que é negro, que não sabe que a miscigenação da gente foi absolutamente violenta, não teve nada de natural e de amoroso, foi pura violência a formação do nosso país. E a gente não tem que se envergonhar disso, a gente tem que assumir isso. Olha, essa é a nossa história. Então vamos lá, o que a gente faz com isso? A gente tem que bancar isso daí e se responsabilizar e fazer tudo o que for necessário para recuperar, para tentar reparar algo dessa história. Então, o brasileiro não quer saber da história dele. Então, quando você não quer saber de uma coisa, e isso na psicanálise fica muito claro, ela retorna como um sintoma. Ela retorna porque você não quer saber, está recalcado, como a gente diz, aí retorna como um sintoma. Por isso que o sintoma para a gente é importante. Isso que a gente está vivendo hoje é o sintoma de uma história que a gente não quer saber. É uma história que a gente não quis ouvir, é uma história que acaba a ditadura e ninguém quer saber o que se passou lá. Ai, vamos fingir que está tudo bem, amiguinho, passa para frente. É muito diferente do que aconteceu na Argentina, onde as pessoas foram responsabilizadas pelos atos delas, e aí elas puderam elaborar um fim. O Brasil vai fingindo que está tudo bem, até uma hora que aparece que não está nada bem. Então, eu acho que a gente está vivendo aí o refluxo da nossa própria história. Obrigado, Vera. Vamos a Aracaju para mais uma participação de Selma Souza, da TV Aperipê, que fecha a rodada de perguntas.
Doutora, uma pesquisa recente apontou que o consumo de antidepressivos cresceu 17% nesse período de pandemia, né? A gente observa também, né, essa pesquisa também aponta que o número de pessoas com transtorno de ansiedade generalizada também cresceu. A Organização Mundial de Saúde aponta que o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Eu puxo um pouquinho, né, esses dados aqui para nós jornalistas, que temos que lidar, né, ora com notícias trágicas e equilibrar nossa vida pessoal. Como é que a gente consegue equilibrar esses sentimentos e não desenvolver, né, ansiedade também? Olha, vocês estão no olho do furacão e eu admiro profundamente, porque a gente precisa de vocês, a gente precisa saber o que está acontecendo, vocês são uma ferramenta para quem quer poder saber, né, controlar, vocês têm esse poder até de controlar, inibir, né, algumas ações, né, eu acho fundamental. Vocês estão no front, eu acho difícil que nesse momento vocês consigam realmente não sofrer, estando ali na trincheira mesmo. Mas alguns hábitos, isso serve para todos, mas em alguns casos com mais atenção, ajudam a gente. Rotina é muito importante. Por limite é muito importante. Então tem uma hora que você vai desligar seu celular, tem uma hora que você não vai olhar, tem uma hora que você vai parar, você vai fazer o seu expediente, porque o problema da virtualidade, do trabalho doméstico, é que a gente começou a dormir no trabalho, né? Então você tá dormindo no trabalho, dormindo lá na empresa, né? Porque a tua sala é a tua empresa, tua vida é isso. Então, se a gente não se policiar, a gente adoece. Então tem que fazer uma escolha. Ou eu vou parar porque eu decido parar porque isso é insalubre, ou eu vou parar porque eu fiquei doente. Então, tá aí a escolha, a bolsa ou a vida, é melhor a gente escolher a vida e largar a bolsa. Então, começa a abrir mão de algumas coisas que adoecem, fazendo uma rotina. Tem uma hora de desligar, tem uma hora de não responder celular, tem uma hora de fazer outra coisa. Senão, o único jeito, depois de um dia muito estressante, é beber, que foi a gente começou a nossa conversa, porque não tem jeito de relaxar. A gente tem que fazer um esforço para botar uma rotina saudável como um antídoto para esse excesso de estresse que estamos todos submetidos e alguns mais, né? Doutora, inclusive, temos mais uma pergunta do público e vai muito de carona nessa análise que a senhora acabou de fazer, mas é importante. Afinal, é a pergunta do Wesley Sampaio, da cidade de São Francisco do Conde, aqui na região metropolitana de Salvador, que está assistindo pelo Facebook da TVE. Ele está perguntando assim, olha, eu sou psicopedagogo, cuido de 3 escolas entre funcionários e alunos, mas sou portador de depressão severa. Estou em tratamento rigoroso há 3 anos. Pergunto, como posso convencer as pessoas do óbvio que o autocuidado é a base de tudo? Olha, a gente não convence ninguém de nada, né? A gente cria condições para que as pessoas se ouçam, ouvindo elas, e aí elas se ouvindo, às vezes cai uma ficha, elas mesmas se modificam, porque todo mundo sabe que conselho é bom, mas ninguém segue, né? A gente só segue um conselho quando ele já cai ali num lugar onde já faz sentido para você. Então, ouvir essas pessoas é importante, mas também ser exemplo, né? Eu vejo muita gente falando, ai, fulano não tem limite, mas a pessoa não tem limite. Ai, minha chefe me demanda demais, mas a pessoa está sempre lá, disponível, respondendo às demandas. Então, a gente também tem que começar a pensar que exemplo que a gente está passando. E no caso específico da depressão, né, a gente sabe que a literatura é muito coesa, muito homogênea em relação a isso. A gente sabe que, junto com a avaliação para uso ou não de medicação, é importante processos psicoterápicos, porque ali tem um componente psicodinâmico para ser avaliado, para ser entendido. Então, acho que a gente dá exemplos, e a gente também, uma coisa que é importante para o psicanalista é ele saber que ele é limitado, que ele não tem esse poder todo, que ele que a gente chama com um nome meio esquisito, que é castrado, né? Mas é no sentido, olha, eu só posso fazer a minha parte, eu não posso fazer a parte do outro. E o outro também não pode me salvar, mas eu posso estar aqui junto e, quem sabe, a gente em algum momento transmite alguma coisa que faça sentido um para o outro. Senão a gente entra num burnout e não consegue fazer mais nada, né? Mas parabéns, 3 escolas, psicopedagogo, força aí, tamo junto. Isso aí, nos juntamos a esse apoio, doutora Vera. Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Doutora Vera, a senhora tem 1 minuto para seus comentários finais. Fique à vontade.
Olha, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu diria que se a gente tem algum recurso para lidar com o sofrimento desde que o homem existe, é através da palavra, né? O que realmente vai nos confortar e vai nos fazer ter insights e reconhecimentos de formas melhores de lidar com a vida é poder escutar e ser escutado. E quando eu digo isso é no nível de reconhecer e legitimar o sofrimento do outro. Às vezes a gente acha que tem que falar um monte de coisa, tem que aconselhar, às vezes é simplesmente alguém, você saber que tem alguém te escutando. Então, grandes momentos de catástrofe, ninguém vai lá e resolve para o outro. Você não, uma pessoa morreu, você não vai lá e ressuscita a pessoa, mas você fala, olha, eu estou aqui com você. Então, vamos lembrar disso, gente. Vamos lembrar que a gente tem uns aos outros, mesmo no meio do descalabro, porque no fim é o que a gente tem mesmo, né? Então, coragem para todos nós. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês, a possibilidade de trocar algumas ideias, e a gente está próximo mesmo numa distância tão grande, o Nordeste que eu amo tanto, com morro de saudade. Estou vacinada em breve, assim que puder, estarei aí. As praias do Nordeste, doutora Vera, estarão esperando a senhora e a sua família. A gente que agradece pela oportunidade. Eu acho que é importante também reforçar, além dessa mensagem positiva que a senhora deixou aqui no encerramento do programa, a necessidade que, se a pessoa perceber que não está conseguindo resistir a toda essa carga de pressão, que ela busque a ajuda de um especialista, não há vergonha nenhuma em buscar um apoio de um psicólogo para que possa superar esse momento tão delicado que todos nós estamos enfrentando, né? O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também a participação da nossa psicanalista, escritora, mestre e doutora em psicologia, doutora Vera Iaconelli. Muito obrigado por tudo. E também os nossos comunicadores, Felipe Guedes, da TV Antares, no Piauí, Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão, Carla Soraya, da TV Ceará, Naná Garcês, da empresa Paraibana de Comunicação, Isa Maria, da TV Pernambuco, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte e Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. A gente, claro, agradece a participação de todos. Lembrando que esse programa sempre é reprisado aqui na programação, mas a gente agradece muito, muito mesmo, a participação de todos. Foi um grande programa e esperamos que a gente possa contribuir com todos nesse momento tão delicado de enfrentamento à pandemia. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela participação.